muito bem-vindas, rainhas! Consegui a conexão perfeita, eu acredito, para que a gente possa estar juntas aqui, entregando o melhor e a nossa primeira atividade do desafio Ame-se na Prática. 21 dias para você inverter a forma como você vem se tratando. Gente, em um dia de Egito eu já tenho várias lições para compartilhar com vocês, especialmente com vocês. Eu quero dar boas-vindas para quem está comigo ao vivo aqui hoje. Eu tô aqui, ó, vestida de egípcia para falar com vocês ao vivo aqui do Egito. Para quem assistir gravado, não tem problema, não tem nenhum prejuízo. Eu vou já tirar aqui os comentários para a gente ficar ao vivo e eu focar bem direitinho nas orientações. Esse primeiro dia, ele vai ser um pouquinho diferente, porque é o dia onde eu vou explicar para vocês como vai funcionar o nosso desafio. Todos os 21 dias. Depois, ao longo dos próximos dias, eu vou entrar e vou entregar para vocês, ou ao vivo ou gravado, a instrução, a orientação desse dia. Mas primeiro eu queria falar um pouquinho da minha alegria, né? Eu deixei já 2 vídeos para vocês, deixei um vídeo de manhã, para mim era de manhã, para vocês era de madrugada, aqui do hotel. Depois a gente saiu, foi para as pirâmides. Lá foi bastante tumultuado, literalmente a polícia nos expulsou porque já tinha passado do horário, o grupo era muito grande, então várias questões, né? Egito é uma terra densa, é uma terra diferente de tudo que eu já vi na minha vida, muito diferente. E o que isso tem a ver com amor próprio, né? Tem tudo a ver, até da gente saber perceber o que está acontecendo à nossa volta, da gente saber ter um olhar crítico, porém um crítico construtivo à nossa volta, né? Aquelas coisas de você saber quais são os ambientes que você vai frequentar, aquela coisa de você saber quais são os teus ambientes preferidos. E assim, a gente aprende muita coisa aqui, mas eu quero primeiro passar as orientações gerais. Então, como é que vai funcionar esse primeiro vídeo? Primeiro vídeo oficial, né? Os outros foram vídeos mais de boas-vindas mesmo, para falar para vocês da minha alegria, e ela é real, eu tô aqui e eu tô feliz de estar aqui com vocês. O pessoal tá lá jantando agora, tá, né, terminando de confraternizar, e eu tô aqui feliz de verdade de estar aqui com vocês. Eu espero que vocês possam sentir isso, sentir essa alegria, sentir essa leveza, sentir essa felicidade, porque eu sei que aqui hoje a gente começa uma nova fase na vida de todas nós. E essa fase, ela vem regada de algumas orientações que eu preciso passar para vocês, algumas orientações bem importantes, que eu preciso que vocês, independentemente da orientação que for, da tarefa que for, do dia que for, que vocês levem à risca essas orientações. Por quê? Porque elas vão ser super importantes para que você tire um melhor proveito de tudo o que a gente vai viver aqui. Essa jornada, ela não é uma jornada de tarefas aleatórias para vocês terem mais amor próprio. Ela é uma jornada pensada estrategicamente para que você consiga meio que sair debaixo das águas, para que você realmente consiga fazer um mergulho profundo, né, nesse deserto, mas sair dele de uma forma muito resplandecedora. E como eu disse para vocês, eu tive muitas lições hoje. O que eu quero pedir para vocês, se vocês ainda não fizeram, que vocês tenham um caderno, e olha aqui o caderno especial que eu ganhei de uma amiga para essa jornada, né? Mostrei para vocês que a Alessia me presenteou um caderno especial. Eu vou fazer essa jornada junto com vocês, todos os 21 passos. E uma coisa muito importante, gente, nós todas já estamos aqui. E estamos aqui porque talvez a gente tenha tido alguma dificuldade no processo e no caminhar sozinhas no deserto. Hoje, caminhando pelo deserto, eu vi a importância de andarmos acompanhadas.
Aconteceram várias situações, onde eu peguei dinheiro na minha bolsa, corri lá para literalmente salvar uma colega que estava sendo abordada e de uma forma muito ostensiva e agressiva. Aconteceram várias pequenas situações onde eu vi, mais uma vez, a importância da gente andar de mãos dadas, não só com a gente, que isso é o mais importante, a gente estar de mãos dadas com a gente, mas a gente estar de mãos dadas com pessoas que possam nos ajudar a levantar quando a gente cair. Porque se você não estivesse caindo, você não precisava estar aqui, e tá tudo bem. Então, a primeira coisa que eu quero te pedir, independente de caderno, independente de água, independente de energia, é que você tenha um olhar da criança para tudo que vai acontecer. E como é que uma criança olha para as situações? Ela olha com curiosidade, ela olha com busca pela novidade, ela olha com aquela coisa, com aquela alegria, com aquela... Se ela cai, como é que uma criança faz quando cai, né? Ela cai, ela se machuca, ela passa assim a mão e ela sai correndo. Então eu quero pedir para vocês, e num determinado momento a gente vai entender quem é a criança de cada uma de nós, vai se reconectar se você já entende, mas nesse momento eu quero pedir para vocês que vocês tragam essa alegria da sua criança para essa atividade, porque sim, vocês vão cair, não tem problema nenhum em você comentar aqui na live depois, se eu já caí no primeiro dia, tombei, caí, tá tudo bem, gente. Hoje literalmente teve pessoas que foram descer do ônibus e caíram no chão, se estatelaram na areia do deserto no primeiro dia da viagem. Então tá tudo bem se você cair, não tem problema, o importante é que você pode levantar e você tem pessoas aqui para te ajudarem a dar as mãos. Então, primeiro recado, caderno e criança. Segundo recado, muita água. Eu preciso de vocês extremamente hidratadas esses 21 dias. Nós estamos atravessando o deserto. Nós estamos atravessando o deserto. Outra coisa que aconteceu hoje na viagem. Uma companheira nossa desmaiou. Por quê? Conversei com ela agora há pouco, lá embaixo. Ela não se alimentou direito e ela não tomou água. Ela mesma disse, eu não tenho pressão baixa, mas a minha pressão caiu e eu desmaiei. Ah, mas isso não acontece comigo. Tá bom, mas nós vamos passar por um processo de transformação. Vão acontecer coisas diferentes com você que nunca aconteceram. Isso é ótimo, porém você precisa estar preparada, porque se eu vou para o deserto hoje, por exemplo, sem protetor solar, sem muita água, sem alguns cuidados básicos, o que vai acontecer? Eu vou me torrar. É fato. Então, a gente tem que entender que a gente vai atravessar um deserto. A gente vai ter momentos de queda, a gente vai ter momentos de choro, a gente vai ter momentos de suador, a gente vai ter momentos de... caí agora, o que eu faço? Levanta, vem, pede socorro, eu caí, aqui tem gente relatando que tá com tontura já há 4 dias. Pode ter certeza que uma parte disso vem já da energia desse grupo. Gente, tem um grupo muito poderoso, de mulheres muito incríveis aqui. Só eu sei o quanto esse grupo é poderosíssimo. Poderosíssimo. A gente não está criando um grupo de um desafio de 21 dias, a gente está criando uma egrégora aqui de filhas amadas do nosso Criador. Uma egrégora muito potente de mulheres que vão dar um sobressalto de vida. Não é qualquer curso, não é qualquer desafio, vocês vão dar um sobressalto de vida. E... vai ter uma coisa que eu vou explicar um pouco mais pra frente para vocês, mas que assim, não há interesse que você dê um sobressalto de vida. Há uma boa parte do mundo que não está interessado em que você seja feliz e seja melhor. Só que o que todas as partes do mundo querem é ser amadas e felizes. E sabe o que é mais lindo disso? É que a felicidade, ela não tá naquela chegada. A gente hoje vai falar sobre a chegada. A nossa atividade tem a ver com a nossa chegada, mas a felicidade não está lá na chegada. A felicidade vai estar no caminho.
no como você vai lidar com essa caminhada todos os dias. Todos os dias. Então, primeira coisa, vai pro deserto? Água, se você for pro sol de verdade, protetor solar, mas assim, principalmente eu preciso de todas vocês tomando no mínimo 2 litros de água por dia, tá? Então, combinado? Qual é o nosso então aqui? Para anotar no caderno. Caderno, não precisa anotar no caderno, que você já tem que ter um na mão aí. Eu vou enfatizar isso, porque se vocês não tiverem um caderno para anotar as meditações de vocês, para anotar as tarefas, para anotar as respostas de perguntas, essa jornada não vai fazer sentido. Então, se você tá sem um caderno agora assistindo esse vídeo, e se você tiver ao vivo, você pega depois, mas se você puder, você vai lá, se você puder pausar, vai lá e pega um caderno e continua assistindo com um caderno na mão. É muito importante que você tenha o seu caderno especial da jornada Ame-se na Prática, ok? Então, combinado. A primeira coisa para anotar no caderno, eu vou anotar junto com vocês, tá? Primeira coisa, 2 litros de água por dia. Sil, isso é muito básico. É muito básico, mas às vezes o básico e o óbvio precisa ser dito. Eu que tenho uma consciência enorme disso, às vezes passo vários dias sem tomar 2 litros de água por dia. Sabe como é que eu queimo a largada? E aí eu vou dar uma dica para vocês não queimarem a largada. Como é que vocês fazem para cumprir isso mais fácil? Toma o primeiro 1 litro até o meio-dia. Como que você faz para tomar o primeiro litro até o meio-dia? Toma 500 ml na hora que você acordar. Acordou? Escovou os dentes, meio litro de água. O óbvio precisa ser dito e feito. Meio litro de água ao acordar. Água pura, água normal, água que você tem em casa, água que você sempre toma. Depois a gente pode falar mais disso, gente. A água é tudo no deserto. Gente... Hoje teve horas assim que deixei a água no ônibus porque ia ser rapidinho, ia tirar foto 15 minutos. E aqueles 15 minutos sem água pareciam que eu tava escaldando, literalmente. Então, assim, água, primeira coisa da manhã, 500 ml antes de tudo. Só escova os dentes e vai para os 500 ml de água. Aí, o restante dos 500 ml você toma até o meio-dia, vocês vão ver que fica muito fácil de tomar os seus 2 litros por dia, ok? E é muito importante isso para que a gente consiga seguir a nossa jornada. Segunda orientação. Nós temos uma metodologia, como eu falei para vocês. E qual é essa metodologia? A gente não quer atravessar um deserto e encontrar oásis no deserto? Então, o que a gente precisa? A gente precisa florescer. A gente quer florescer. O que é o nosso florescimento? De todas nós aqui, conseguir ter rotinas de presença de amor próprio todos os dias, nos dar aquilo que nós merecemos, sermos tratadas como rainhas por nós mesmas, e então o mundo percebe que a gente mudou e o mundo muda à nossa volta. Gente, isso é fato. Toda vez que você muda, o mundo muda à sua volta. Para eu fazer isso, o que eu preciso fazer? Vamos imaginar que esse deserto é uma terra normal, é uma terra. Você precisa preparar essa terra. Você precisa pensar o que você quer plantar. O que você quer plantar? Porque assim, se eu tenho o deserto lá e eu não plantar minhas tâmaras, não vai nascer tâmaras, né? Então, o que eu quero plantar? Hoje a nossa atividade e amanhã vai ser só sobre o que eu quero plantar dentro do meu deserto. O que eu quero que floresça do meu deserto? Porque se eu não for intencional, gente, eu vim com uma lista de intenções aqui para o deserto. Se eu não for intencional, qualquer coisa serve. E qualquer coisa serve mesmo. Então, é muito importante que a gente tenha intenção no que a gente quer. E a gente vai começar pela intenção. Tudo o que eu começo pela intenção e pela gratidão. Nós vamos começar hoje pela intenção. E eu vou ensinar vocês a fazerem isso. Mas eu quero primeiro explicar a metodologia. Depois que a gente foi na intenção, o que eu quero plantar? Tá bom, essa terra tá pronta para eu plantar? Provavelmente não.
A gente tem que limpar um pouco essa terra. A gente vai lá, vai limpar a terra, vai preparar a terra e vai trazer o que a gente quer plantar. Vai ver para que essa terra é boa, vai entender que terra é essa, de que terra a gente está falando. É areia do deserto, é uma terra roxa, é uma terra vermelha. Que terra é essa que eu estou falando? Quem é essa rainha? De verdade. Nós vamos, então, ver o que não é dessa rainha, vai tirar fora. Vai ver o que é dessa rainha, vai fortalecer o olhar sobre isso e vai plantar coisas novas na vida dessa rainha. Ok? Essa é a metodologia. Então, ela tem início, meio e fim. Nós vamos ter uma metodologia. A primeira atividade de hoje tem a ver com o início dessa metodologia. Como que vai funcionar todos os dias? Nós vamos ter 6 etapas, todos os dias. Nós vamos ter um vídeo meu, que vai ser um vídeo único. Hoje eu mandei 3 vídeos, um de boas-vindas inicial, para dar um... Oi, gente, tô aqui, hoje vai começar. Aí depois eu dei um boas-vindas oficial, lá do deserto, lá das pirâmides. Depois vocês podem assistir, se vocês não assistiram. Tá aqui no Instagram e tá lá no Telegram. E todo dia vocês vão receber esse vídeo aqui, que pode ser que ele venha aqui pelo Instagram e seja repostado lá no Telegram ou vice-versa. Mas todos os dias vocês vão receber a orientação do dia. Esse é o vídeo de orientação do dia, que além da orientação específica do dia, a atividade, a tarefa do primeiro dia, ele está tendo todas as orientações da jornada, ok? Então, todos os dias vocês recebem a orientação do dia, a tarefa do dia. Além disso, vocês recebem uma pergunta do dia para vocês escreverem no seu caderno a resposta. Vocês recebem uma frase do dia, um versículo do dia e um lembrete do dia. 3 perguntas, 3 insights para vocês refletirem a respeito. 3 insights para vocês se colocarem em pensamento e em meditação. Então, assim, li a frase, fecho meus olhos e trago presença para essa frase. Não é nada de, gente, não é nada de sobrenatural, não é nada, é só você respirar. E o que essa frase quis me dizer? Aí você anota. Poxa, essa frase quis me dizer que se eu quero alguma coisa, né, eu tenho que ter força de vontade, que é o que eu falei no primeiro vídeo para vocês. Eu tenho que ter disposição, que é o que eu falei no primeiro vídeo para vocês. Eu tenho que ter proatividade, eu tenho que ser criativa, eu tenho que ter alegria. Se eu quero mudar alguma coisa na minha vida, eu preciso disso. Talvez a frase te dê esse insight. Talvez dê outro nada a ver com esse, é o seu insight. E para acompanhar esse momento, e você ter um momento também de fazer uma escuta ativa, a gente tem dificuldade de escutar. Apesar de nós termos 2 ouvidos e uma boca, nós temos dificuldade de escutar. E para nós termos uma escuta ativa, nós vamos treinar, porque tudo pode ser treinado. Todos os dias eu vou mandar uma música para vocês ouvirem ela 2 vezes. Vocês não vão ouvir a música só uma vez, não. Vocês vão ouvir 2 vezes. Vocês vão ouvir a música uma vez, de preferência com os olhos fechados. Presença total. Então, vocês vão prestar atenção. Talvez você nunca tenha prestado atenção na letra dessas músicas. Talvez você conheça, talvez você não conheça. Talvez você nunca tenha ouvido falar nessa música. Mas o que eu peço para vocês? Elas foram milimetricamente pensadas. Gente, eu ouvi a letra de cada uma das músicas, ou vou ouvir ainda, porque todas as músicas não estão 100% definidas. Então, aí é que começa. E a paciência para escutar uma música 2 vezes? Se você não tem paciência para escutar 6 minutos de música, gente, você não vai ter paciência para se dar amor próprio. Se você não tem paciência de escutar uma música que vai te edificar, que vai te fortalecer,
aí você não vai conseguir fazer o processo. É aí que começa a sua mudança, exatamente. É aí que você começa a construir novas vias neurais, porque esse processo, isso é uma outra questão, uma outra coisa que eu precisava te dizer, é que ele visa fortalecer você nos 4 pilares, no campo físico, emocional, espiritual e mental. E a mente comanda muito todo o nosso sistema. O espírito é o mais importante, mas a mente comanda. E se eu não tiver realinhando e reeducando a minha mente, eu não vou conseguir. E a música é um excelente instrumento, ou não, pra gente fazer isso. Eu sei, amor, eu sei que você falou de propósito e foi muito bom você ter falado, porque isso me ajuda muito, viu? Não tô aqui... falem, coloquem o que vocês, né, têm aqui de sugestão, porque é muito importante. Eu até fiz questão de fazer ao vivo, já que eu não consegui fazer lá no deserto também, mas principalmente pelo motivo, podia ter gravado aqui e ter postado para vocês, mas principalmente para a gente poder ter essa orientação e essa troca. E ó, eu queria que vocês ouvissem, porque até aqui alguém comentou assim, eu ouço várias vezes por dia, é a minha terapia. Às vezes, e talvez não seja o seu caso, mas foi bom também para eu alertar aqui para todas as meninas, às vezes a gente escuta o dia inteiro, eu escuto música o dia inteiro também. Estou ali trabalhando e estou aqui no fonezinho, parece que eu estou quieta ali concentrada, e eu estou quieta ali concentrada, mas a música está ali, isso é legal porque tem as ondas vibracionais, isso também ajuda o nosso corpo, isso entra no nosso subconsciente. Só que se a gente estiver consciente, os benefícios da música são maiores ainda. Então, é muito importante. E aqui eu preciso que você preste atenção na letra da música. Na letra da música. Ok? Então, você vai escutar uma vez em presença total com a letra da música. E a segunda vez, você pode escutar ela para fazer a sua dinâmica da frase, do versículo, da pergunta e do lembrete. Então, você pode usar a música para atender a frase. Você vai ler a frase, vai meditar, vai escutando a música. Aí você vai escrever o que essa frase te trouxe de insight. Ah, não me trouxe nada de insight, agora acabou. Não, reescreve a frase. Não trava, não lembra da criança. Não trava, não tem problema nenhum. A frase não me disse nada além da frase, tá tudo bem. Mas às vezes a frase pode te trazer alguma informação a mais. Investiga essa frase dentro do seu contexto, que para você ela pode dizer outra coisa, diferente de mim, a mesma coisa o versículo, a mesma coisa o lembrete, a mesma coisa. E aí nós vamos para a pergunta. A pergunta. Você vai ter uma pergunta para responder todos os dias. Gente, eu tô falando isso tudo aqui, orientando, explicando bem direitinho, isso aqui vai servir para todos os dias. Nos outros dias eu só vou mandar frase, versículo, lembrete, pergunta, orientação do dia e música, tá? Eu só vou encaminhar, não vou explicar isso aqui tudo. Então, se você se perdeu, esqueceu, volta e assiste essa aula, ok? Que não, na verdade não é para ser uma aula, é para ser uma instrução mesmo, que a gente não vai ficar de falação. A gente vai ficar aqui dando uma orientação bem clara para vocês hoje. Nos outros dias eu vou mandar as tarefinhas e os insights para vocês, porque a gente ir para ação. Eu não quero que vocês gastem mais de 30 minutos por dia com as atividades, então assim, é de 15 a 30 minutos por dia. Hoje talvez seja um pouquinho mais, porque a gente está começando, mas e é bom que é no domingo, então é um dia que normalmente a gente está mais ok, mas nos próximos dias é dentro daquilo que eu prometi para vocês, de 15 a 30 minutos, ok? Vocês vão ouvir a música, vai dar 6, 7, 8 minutos, e daí uma música vocês ouvem com a presença. A música ela é intencional completamente, ela não é uma música aleatória, ela não é uma música bonitinha, ela não é uma música qualquer, ela é uma música intencional, com efeito terapêutico e espiritual para vocês, totalmente ligado ao que vocês estão fazendo. Então, é muito importante que vocês tenham muita presença para tudo que está acontecendo. Então, o que vai acontecer todos os dias? 6 coisas. Orientação do dia, música do dia,
lembrete do dia, frase do dia, versículo do dia e pergunta do dia. Vai ter ali tem uns posts ali lembrando vocês disso, ok? Estamos juntas, minhas mulheres AAA estão aqui também, que linda, que linda. Obrigada, meninas estão anotando, maravilhosas, é isso. Então, ouve a música 2 vezes, na primeira vez ouve em silêncio, total e absoluto, em presença, prestando atenção na letra da música. Talvez você só tenha prestado atenção até hoje na melodia, você vai ouvir de um jeito diferente de tudo que você já ouviu. Você vai prestar atenção em cada palavra da música, tá? Segunda vez, preenchendo no seu caderno. Reflexão sobre a frase, resposta da pergunta, reflexão sobre o versículo e resposta ou reflexão sobre o lembrete. Que o lembrete às vezes é pergunta e às vezes é só uma frase, é só uma provocaçãozinha, tá bom? É só um lembretinho, é só uma coisinha assim, só para dar uma pimentadinha, tá? Bom, água, caderno, falei tudo. Vamos aqui para as orientações finais. Gente, o que eu aprendi hoje aqui que eu queria compartilhar com vocês? Foram 2 coisas, na verdade, muito importantes. Depois eu vou postar lá no meu Instagram normal uma foto que eu tirei com um egípcio, onde ele tem, tipo, 2 auréolas aqui assim, 2 coisas pretas aqui. E assim, eu estou em um processo de fortalecimento da minha fé. Aliás, eu quero dizer para vocês isso, primeiro. Eu estou em um processo grandioso de amor próprio, né? Amor próprio é a causa da minha vida. Foi a minha grande dor ao longo dos anos e ao longo de diversos anos, né? Para quem não me conhece ainda, eu sugiro que depois possa ir lá no Instagram, olhar os destaques de stories. Praticamente metade das pessoas que estão aqui são já minhas alunas e mentoradas, a outra metade ainda não é. Que bom que possam vir a ser. Mas eu queria muito dizer para vocês que eu não sou superior a ninguém aqui, eu estou exatamente no mesmo caminho de vocês, exatamente no mesmo processo. Talvez eu esteja alguns passos à frente, mas a dor é a mesma, tá? Então, assim, a dor é a mesma, amor próprio e uma nova visão de construção de fé. E hoje, olha as 2 coisas interessantíssimas que aconteceram. A gente foi nas pirâmides, a gente foi em vários lugares, tirou fotos lindas, teve várias lições, insights, ensinamentos, né? Sobre o porquê as pirâmides e sobre o porquê tudo isso. Mas as coisas que mais me chamaram a atenção foram em uma loja. A gente vai ter uma festa fantasia no barco, tá? A gente está indo para um cruzeiro. E a gente vai ter uma festa fantasia. E eu deixei para comprar a fantasia aqui, né? Já que eu adoro sempre, quando eu vou em algum lugar, comprar alguma coisa típica do lugar, né? E aí eu deixei. E o que eu queria comprar era uma cabeça de egípcia, tipo aquela cabeça da Cleópatra. Bem simples, bem normal, era o que eu ia comprar. Só que chegando lá na loja, o dono da loja me olhou e disse assim, eu tenho uma fantasia pra você. Eu tava com um tradutor, né, junto. Ele disse assim, eu tenho uma fantasia pra você. E eu tava assim, eu vou mostrar pra vocês como é que eu tava. Vocês devem ter visto alguma foto lá, mas eu vou mostrar como é que eu tava pra depois pras outras moças. Eu estava assim, tipo, com uma roupa bem longa, bem grande, bem, né? E ele falou assim, eu tenho uma fantasia pra você, eu vou lá buscar. Aí ele foi lá num depósito e buscou uma cabeça, que é aquela cabeça egípcia, que eu nem sabia que era o significado daquilo, é a cabeça da rainha. E que é aquela que, né, bem assim... É um cabeça... Amanhã vocês vão ver, eu vou postar foto ao longo dos dias aí com ela. E aí eu perguntei pra ele, porque eu só queria a cabeça e eu trouxe a base, que é um vestido. E o meu vestido é prateado. E eu perguntei pra ele assim, você tem uma coroa, que não é bem uma coroa, tá, gente? A rainha egípcia, ela usa um negócio assim, não sei se vocês já viram, tipo aquilo, tipo a esfinge mesmo, assim, um negócio bem grande, assim. Eu falei, você consegue uma prateada pra mim? Qual foi a resposta do dono da loja? Porque eu falei, eu gostei, achei linda,
combina comigo, ele botou em mim, ficou muito imponente. E eu falei, tá perfeito, eu só preciso que ela seja prateada pra combinar com o meu vestido. Com a minha roupa de baixo, na verdade, né, que eu vou usar com a fantasia. Aí ele falou, rainha, só usa ouro. Rainha só usa ouro. Naquele momento, eu falei, tomou essa, né? Aprendeu essa lição? O que ele quis dizer, gente? Tudo o que a gente quer dizer aqui. Não tô falando aqui de ouro, não tô falando aqui de usar nada. Eu estou falando aqui do aprendizado. Qual é a lição que eu tiro disso? Rainha, para rainhas como vocês. E, gente, não foi por acaso que eu não consegui gravar o vídeo para vocês das pirâmides, tá? Porque foi impossível, porque realmente tinha muito barulho. Foi para que eu pudesse trazer essa mensagem para vocês com a profundidade que eu vou trazer agora. Para vocês que são rainhas, apenas o melhor, Gleides. Apenas o melhor. Porque rainha só usa ouro, rainha não usa prata. Rainha não usa prateado, ele me respondeu. Só usa dourado, só usa ouro. E vocês me entendem, né? Não tem nada a ver com... Tem a ver com para vocês, a partir de hoje, tanto quanto ter um caderno na mão e beber 2 litros de água por dia, é princípio para vocês apenas o melhor. Por quê? Porque vocês são rainhas, ok? Estamos entendidas? Seguindo, não é o máximo, gente? Aprendi essa às 6 da tarde aqui, que aí devia ser a 1 da tarde. E aí a segunda grande lição, nasceram para ser rainhas, é isso aí, ter o melhor e dar o melhor, exatamente, se dar o melhor, prósperas, exatamente. E aí ele, para me agradar depois, trouxe uma capa de rainha, né, o manto da rainha. Aí ele falou, o manto você pode usar prateado, não tem problema, mas a coroa é só o melhor, ou seja, talvez a sua caneta possa não ser a melhor, se você agora não pode ter a melhor, mas a essência é só o melhor. A essência. Na rainha, a coroa é a essência e o coração. E esse coração é de ouro. É de ouro. Então, talvez a caneta, nesse momento, não possa ser a melhor. Talvez a capa não precisa ser de ouro. Porque ela vai ser bonita igual e vai representar igual. E a rainha até pode usar. Mas a coroa e o coração é de ouro. Segunda grande lição. As 2 rodas pretas na testa. Eu achei que ele tivesse sofrido um acidente. Eu achei que ele... Alguém arrisca dizer ou sabe o que é as 2 rodas pretas na testa? Roxas, pretas. Coisa muito feia de se ver. Eu achei que ele tinha alguma doença e perguntei. Era o sócio da loja, assim, era o outro homem que comandava. E aí eu perguntei... O que é isso, né? O que aconteceu com ele? Eu perguntei pro nosso tradutor, pro nosso guia. Aí ele falou, isso é fé. Isso é fé. A gente ora de joelho no chão e cabeça no chão, prostrados, em honra e respeito ao nosso Deus. Aí eu, oi? Como assim? Aí ele deitou no chão e me mostrou, é porque a gente ora assim.
Assim, aí ele se deitou, colocou assim, e de tanto ficar com a cabeça no chão, faz esse buraco na testa, assim como faz no joelho. Se ele te mostrar o joelho, você vai ver. E às vezes faz também na parte de cima do pé. Depois eu vou postar para vocês a foto dele. E aí, quando eu pedi para tirar a foto com ele, ele ficou preocupado, porque ele era casado. E aí ele falou: foto? Como assim? E aí o guia falou assim: ele tá um pouco constrangido de tirar foto com você, porque você é muito bonita, e ele não quer ser desrespeitoso com a esposa dele, e não quer, né, nem parecer nada. Aí, o que, né, não é uma coisa muito, assim, comum, né? Aqui eles são um pouco, assim, né, expansivos, né? Daí eu falei: não, você pode tirar a foto comigo? Pedi pro guia. Aí o guia tirou comigo, vocês vão ver que eu tô na foto com os dois, né? Um de cada lado. E em muito respeito e honra a eles por isso. E eu entendi isso como um grande sinal de respeito e de fortalecimento de fé. E eu acredito que o Egito, o Egito tem muito para nos ensinar em relação a isso, em relação à fé, em relação à entrega, em relação a realmente entender que existe algo e alguém muito, muito, muito maior do que todas nós. E que ele é nosso Pai, nosso Criador, e a ele nós devemos respeito e honra. E com essa orientação eu quero despedir de vocês, com essas duas lições que eu tive hoje no primeiro dia, e no final do primeiro dia, né, que para mim, de tudo que eu vivi hoje, vocês vão ver que as fotos mais lindas são realmente as que eu tirei lá nas pirâmides, mas para mim as lições mais profundas foram dentro da loja. E essas são as lições, essas foram as lições. E eu pensei: uau, era isso que eu... E eu fiquei assim um pouco, né, eu ia compartilhar coisas do meu aprendizado, coisas da minha vida com vocês, e claro, um pouco da essência do deserto, como eu falei aqui, das dificuldades, dos tombos, tudo aquilo que eu falei no início, mas eu percebi que essas eram as duas grandes lições, né, de a gente realmente ter uma intimidade com Deus e entender que para rainhas é só o melhor. Com essas lições eu quero agora encerrar esse bloco de orientações e começar aqui o nosso bloco de orientação específica do primeiro dia. Sim, a live fica salva, a gente vai postar ela lá também no Telegram, e ela vai ficar salva aqui durante 1 ano para vocês. E também a gente vai criar uma playlist no YouTube, que depois, se você quiser assistir mais rapidinho, eu falando assim mais rapidinho, você pode ouvir também no YouTube mais rapidinho. Se você quiser reescutar para anotar com calma as orientações, se você quiser... Enfim, tudo que você quiser, esse treinamento é seu, essa jornada é sua. Você é minha rainha querida, preferida, amada, porque você escolheu, você preferiu estar aqui hoje ou durante essa jornada. Você escolheu estar aqui e eu estou aqui com você, honrando a sua escolha, de verdade. Com muito amor e com muita gratidão por cada uma de vocês, pela confiança, pela entrega, né, por vocês estarem realmente se dando 1 minuto, ou 15 minutos, ou 30 minutos de amor e carinho, de vocês se tratarem como rainhas, de vocês se tratarem do jeito que vocês gostariam de ser tratadas. E aí, quando cada uma de nós se cura um pouquinho, então a gente pode estar curando a humanidade, porque a mão que balança o berço, ela governa, sim, a humanidade. Esse poder é nosso, esse poderio é nosso. E não é por acaso que nós estamos aqui hoje, juntas e reunidas, nesse domingo, 5 de setembro. Para mim, agora 21h21, para vocês, agora 4h21 da tarde. Então, nossa tarefa é muito simples, porém é uma tarefa que vocês vão gastar aí uns 10 minutinhos. Vocês podem colocar a música do dia que a gente está lançando lá no Telegram e postando aqui para vocês. Mas vocês vão ver que
A nossa tarefa de hoje é projetando uma visão de futuro. Nós vamos fazer, todas nós, uma cartinha. Oi, Sil, tudo bem? Eu espero que essa carta te encontre muito bem. Eu queria lhe dizer que hoje eu estou muito feliz porque eu sei que você... E aí você vai desenrolar. O que você sabe que aconteceu na vida dessa mulher? Então você vai escrever uma carta a Jane, a Sila, a Angel. Oi, tudo bem? Como você está, Sila? Eu estou aqui para te dizer que isso e isso que você gostaria que tivesse acontecido, de fato aconteceu. Porque de fato você se deu aquilo que você se prometeu. Vocês vão fazer uma carta compromisso ao futuro de vocês. Só que pensa que daqui a 21 dias a sua tarefa vai ser abrir essa carta. Uma das suas tarefas, tá? Não tentem adivinhar qual é a tarefa do 21º dia. A sua tarefa vai ser descobrir, vai ser abrir essa carta. E você vai ler como se ela fosse para você. Então, oi Silvana, tudo bem? Que bom que essa carta te encontra bem, que você pode estar olhando, né? Eu espero que depois desse dia você tenha, né, que a partir desse dia você tenha encontrado aquilo que procurava, que era isso. No meu caso, eu escreveria que você tenha atingido um grau de intimidade com Deus que você nunca imaginou na sua vida. Eu vou escrever aqui a minha carta. Você vai escrever aí a sua carta. A carta não tem tamanho mínimo e máximo, é claro que você não vai escrever uma carta pequenininha assim, nem precisa escrever 50 laudas, né? Mas uma carta de uma página, 2, 3, 4, o que fizer sentido para você. É uma carta para o seu futuro. Pensa assim, se você fosse escrever uma carta para a Jane de 80 anos, que carta você escreveria? Só que é uma carta para Jane de daqui a 21 dias. Oi, Jane, tudo bem? Eu espero que você esteja muito bem e que hoje você esteja muito mais conectada, que você esteja muito mais se sentindo tratada como uma rainha, que você tenha atingido esse objetivo. Você vai listar, pode colocar em o que a gente chama de bullet points, que é em itens, em pontos, o que você tem de intenções para esse período. Você pode colocar exatamente para os 21 dias. Então, você vai colocar ali na carta, você pode pensar numa foto sua em 21 dias. Como que você vai estar, que roupa você vai estar vestindo, com quem você vai estar, o que você vai estar sentindo, né? Como eu já falei aqui, você vai escrever uma carta para você, descrevendo a rainha que você é daqui a 21 dias. O que essa rainha, o que vai fazer de você se sentir uma rainha? Porque hoje eu falo assim para você. Você, nesses 21 dias, vai ser tratada igual uma rainha, por você mesmo. Exatamente, você pode profetizar os 21 dias, você pode profetizar e declarar sobre a sua vida daqui a 21 dias, você pode escrever metas, intenções, você pode colocar uma intenção grande, clara, uma intenção pequena, clara, quantas intenções você quiser, não tem errado, tem o quê? O que vai fazer, o que você quer ler nessa carta, que vai fazer com que você sinta que você atingiu o objetivo de ter entrado nesse programa. O que vai acontecer na sua vida, o que você vai fazer acontecer na sua vida, e não vale dizer vai cair um carro na minha cabeça, gente. Coisas factíveis, deixe o impossível e o sobrenatural para Deus, Ele vai fazer isso por você, mas aqui é o que nós vamos fazer, o resultado que você espera dessa jornada, daquilo que você vai fazer, como que você quer estar se sentindo, como que você quer, o que você quer, a sua visão de futuro, para esses 21 dias. Vocês têm alguma dúvida aqui? Se vocês quiserem colocar, eu já tiro a dúvida agora. Se não, essa é a orientação, ela é simples, vocês vão escrever uma carta para o dia 26 de setembro, a sua cidade que você vai estar,
E vai começar. Olá, Silvaninha, tudo bem? Você pode chamar de como você gosta. Oi, Sil, tudo bem? Como que você tá? Eu espero que essa carta te encontre muito bem, ou eu espero que você esteja bem, ou eu espero que daqui, passados esses 21 dias, você esteja se sentindo muito melhor, que você esteja tendo uma conexão sobrenatural com uma pessoa, ou com Deus, ou com quem você quiser. Então, você vai colocar a sua profecia, o seu decreto, a sua declaração, a sua intenção, a sua meta, para que, ao final desses 21 dias, você saiba que você atingiu o objetivo com esse processo. Ok? Meus amores, eu quero deixar um beijo muito carinhoso e amoroso para cada uma de vocês. Dizer para vocês que é um presente para mim estar vivenciando essa jornada de mãos dadas com vocês. Perguntas vocês podem deixar aqui nesse vídeo, ou lá no Telegram, o que vocês preferirem. Lá no Telegram tem uma vantagem específica, que é de eu poder responder por áudio, mas não significa também que eu vá responder por áudio. Então, a ideia é que se alguém cair ou alguém tiver dúvida, eu possa dar as mãos, eu possa ajudar a levantar, a nossa equipe, a Michelle, a Cris, que estão aqui nos dando suporte, possam nos apoiar. Uma orientação, eu vou pedir que vocês agendem o celular da Cris e da Michelle, que estão mandando mensagem para vocês. São as únicas 2 pessoas autorizadas a fazerem isso, tá? Hoje aqui, qualquer informação a mais adicional eu coloco para vocês, tanto no grupo quanto aqui no Instagram. Então, que vocês agendem, adiciona contatos lá. É canal. Então tá bom. Então pode ser por aqui, que daí qualquer coisa eu respondo lá por áudio, não tem problema. Então a gente concentra aqui as perguntas. É canal, não é grupo, né? Tá tudo bem. Que a intenção de todas as rainhas seja realizada, muito importante, ó. Alguém colocou aqui, eu declaro a minha cura em 21 dias. É muito importante que você seja específica naquilo que você quer. O que significa a sua cura? O que significa? É a cura no campo mental, emocional, espiritual ou física? Qual é a cura? Seja profunda e específica. Não faça a sua carta de visão ao futuro em 2, 3 linhas. Faça a sua carta como uma cartinha carinhosa e amorosa para você. Pense assim, se você fosse escrever a carta para o grande amor da sua vida, como que você escreveria? É assim que você vai escrever, porque o grande amor da sua vida é você. Um beijo, fiquem com Deus e compartilhem aqui, coloquem, já fiz minha cartinha, já estou super feliz aqui com a minha cartinha. Vocês podem postar, marcar a gente, o que, né, não precisa postar de perto, se vocês não quiserem compartilhar, declarar nossa intenção para o universo nos ajuda, nos faz nos comprometer, mas se ela for uma coisa só sua, guarde com todo carinho. Eu vou escrever a minha mais para o final, mais para o meio do meu caderno, para deixar ela aqui, para eu abrir no 21º dia. Faça como você achar melhor. Se você quiser colocar no correio e receber a cartinha pelo correio, faça como você se sentir melhor. Então agora eu tô mandando lá no grupo e postando aqui a frase, o versículo, a música, o lembrete e a tarefa e a pergunta para vocês poderem fazer as atividades de hoje. 21 dias de muito crescimento e de muito amor para cada uma de vocês. Um beijo!